Muito obrigado, senhor presidente. Senador Paulo Rocha, quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui no Senado e também pela Agência Senado. Senhor presidente, mais uma vez eu venho à tribuna do Senado Federal Brasileiro, Senado da República, para falar sobre a situação em que se encontra o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, senador Paulo Rocha, ele é um Estado que ultimamente vem ajudando muito o Brasil no que se refere à produção de alimentos, à exportação de commodities. E é um Estado que, para poder continuar ajudando o país, ele precisa de infraestrutura, precisa de estradas, ele precisa se desenvolver nessa área para que seus produtos possam ser competitivos no cenário internacional. Mas tem sido quase impossível tornar um produto competitivo, produto colhido ali em Mato Grosso, quando temos estradas extremamente precárias, poucos corredores de escoamento e onde se mistura o tráfego pesado de carretas com o tráfego leve de veículos particulares. Essa mistura tem sido letal. Muitos brasileiros, muitos matogrossenses têm perdido suas vidas. Lá em Lucas do Rio Verde, cidade próxima a Cuiabá, uma cidade próspera, aliás, uma das cidades com melhor IDH do Brasil, eles têm se reunido constantemente para protestar contra o fato de que a BR-163 não tem saído do papel a sua duplicação. Mas a grande revolta deles também é porque todo mundo lá no Mato Grosso paga um pedágio para transitar na BR-163. Foi feita uma concessão dessa rodovia, era para ter sido duplicada num prazo de 5 anos, mas quando veio o advento das investigações da Lava Jato, a empresa que é detentora da concessão, ela pertence ao grupo Odebrecht. E com isso foi fechado o dinheiro. O BNDES não mandou o dinheiro que era para fazer a duplicação ali no estado de Mato Grosso. Bem, com isso venceu o prazo da concessão, venceu o prazo para fazer a duplicação e agora também o BNDES não aporta os recursos. E eu estou fazendo esse nariz de cera aqui na minha fala justamente para fazer um link com o que nós votamos ontem no Congresso Nacional, um aporte de recurso para cobrir o empréstimo feito à Venezuela e qual esse país acabou dando calote no Brasil. Eu estou fazendo esse link porque isso interessa muito ao estado de Mato Grosso. Só para que os matogrossenses saibam que foi mandado ali mais de 1 bilhão para a Venezuela. E se esse bilhão tivesse sido mandado para Mato Grosso, a rodovia com certeza já estaria duplicada. Mas eu faço essa ligação entre esses dois pontos, sobre esses dois temas, é para fazer aqui uma forma de protesto em nome dos matogrossenses a essa chamada compliance do BNDES. Eu queria saber por que essa diferenciação. Por que, quando foi para aportar recursos para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para Angola, não houve essa rigidez toda que está havendo com o estado de Mato Grosso? Por que Mato Grosso é diferente de Cuba e desses outros países, mas de forma negativa? Eu penso que deveria ser ao contrário. O estado que tem contribuído com 25% no equilíbrio da balança comercial, um estado que, de toda a safra nacional, 27% sai de lá. E nós não estamos querendo mais do que outros estados, nós estamos querendo apenas o quinhão. Isso foi aprovado em Bolsa de Valores, foi um leilão feito na Bolsa de Valores, foi passado. E aí não falar, o governo esse ou aquele, não.
Não se trata de governo, isso nós estamos falando de política de Estado, estamos falando de um Estado da Federação muito importante. E eu tenho batido sempre na tecla. Que história é essa de agora 2 ou 3 técnicos dizer não vai liberar o dinheiro e pronto, para o Estado de Mato Grosso. E agora foi mandada uma medida provisória para votarmos para resolver esse imbróglio, para satisfazer essa insegurança dos técnicos. E aí o que aconteceu? Ela caducou lá na Câmara e agora nós estamos aqui. Eu estou aqui em nome dos mato-grossenses pedindo encarecidamente ao governo, ao Ministério dos Transportes, que possa enviar um projeto de lei para que a gente possa resolver esse imbróglio. Porque a população está tendo paciência, mas daqui a pouco ninguém vai tolerar mais pagar pedágio simplesmente para ter tapa-buraco. Aliás, eu vi uma matéria há poucos dias que me preocupou. Acho que devido a essa situação que está lá no Mato Grosso, alguém aí no Ministério dos Transportes ou no governo gostou da ideia e agora estão falando em abrir pedágios simplesmente para manter rodovia com o tapa-buraco feito. Ninguém vai aceitar uma coisa dessa. O que a gente precisa é da rodovia duplicada. Aliás, nos indicadores de acidentes, senador Paulo Rocha, as colisões mais letais são as colisões frontais. E elas se dão justamente em pista simples. Esse tipo de acidente em pista dupla, em rodovia duplicada, ele praticamente zera. Eu até fui relator de um projeto aqui, que foi muito criticado, mas muito importante para diminuir os índices de acidentes, que é a questão do farol aceso de dia. Por que era necessário? Porque em determinado momento, dependendo do horário do dia, alguns carros se confundem até com a cor do asfalto, e isso causava inúmeras colisões. Mas por quê? Porque estava em pista simples. E isso é provado cientificamente de que a luz ela chega muito mais rápido ao nosso cérebro do que propriamente a imagem. Então, o sujeito estar de farol aceso ajudava a ter uma reação mais rápida de quem estava vindo em sentido contrário. Então, mas a resolução disso mesmo vem em você duplicar a rodovia. E não se justifica numa rodovia que nem aquela BR-163-364 em Mato Grosso, onde passa mais de 40 mil carretas de 74, 80 toneladas por dia, misturar tráfego pequeno e ainda ser em pista simples. Isso é um absurdo. Concedo com muita honra à parte a senadora Ana Amélia. Essa é uma verdadeira tragédia, senador José Medeiros, a situação das rodovias brasileiras, que são um ônus adicional ao contribuinte brasileiro que precisa dessas rodovias. A tragédia que vive o seu Estado, e eu lembro, passei por essa, 364 eu conheço, é uma coisa impressionante o desnível entre o leito da estrada e o refúgio. Em algumas regiões não tem sequer serviço de telefonia, se tiver um acidente grave não consegue contatar, e esses são os problemas menores. E muitas vezes pedágios caros, quer dizer, é tudo na contramão de facilitar e melhorar a competitividade da produção brasileira de um estado como o seu, que é como o Rio Grande do Sul, o meu estado, com uma produção agropecuária extraordinariamente avançada, evoluída e sustentável. Nós estamos vivendo hoje um drama sério com 2 BRs. A BR-116, que lá em 2014, de novo para ganhar a eleição, foi prometida a duplicação da 116 do trecho Guaíba até Pelotas, que é exatamente praticamente ao lado do porto de Rio Grande, para escoamento da produção, seja para o comércio exterior, para exportar, ou para também chegar os insumos para a agricultura. Essa rodovia, alguns trechos foram iniciados, ela está paralisada a obra. O número de acidentes que já estão sendo, está sendo registrado, com mortes, senador Medeiros, e Vossa Excelência, que é egresso da Polícia Rodoviária Federal, sabe bem da situação que vive uma população que carece. São pessoas que vêm para fazer tratamento oncológico em Porto Alegre, pessoas que precisam ônibus, caminhões, tudo. Ali é uma rodovia essencial.
Então, essa paralisação dessa obra da 116, na duplicação, é uma tragédia, um projeto extraordinário, inadiável, eu diria, e o governo, então, tocou 2 obras. Quando se concentrasse o recurso para uma obra e concluísse, já estaria de um grande tamanho, uma grande conquista. Começou a duplicação, fazia a 2ª ponte sobre o Rio Guaíba, e não acabou nem a duplicação da 116, e tampouco a 2ª ponte do Guaíba. E mais, há uma outra rodovia federal, a 470, que casualmente é de grande interesse da minha região, da minha cidade, Lagoa Vermelha, e fizeram trechos dessa rodovia, entre Lagoa Vermelha e Barracão, por exemplo, que já na divisa com Santa Catarina, aliás, muito bonita essa estrada, porque passa onde eu nasci, num distrito de Clemente Argolo, que nós chamamos carinhosamente de Estância Velha. E, além disso, nós precisamos da 470 entre Nova Prata até Barretos, que é digamos, desafogaria o tráfego sobre a 285 e a 116. Então, também sobre essas iniciativas, nós temos que cobrar do governo uma questão de prioridade, de planejamento, porque não é possível a gente conviver com essa tragédia todo dia. E agora, a Petrobras aumentou o preço do asfalto, e isso impactou sobre o custo da obra. Então, as empreiteiras agora querem fazer o reajuste do custo por conta desse inesperado valorização, o aumento do preço do asfalto. E o TCU vem lá e aí interrompe por razões técnicas de fiscalização. Então, relativamente o contribuinte que usa da rodovia está vivendo cada dia um drama maior. Meu caro senador José Medeiros, parabéns pela abordagem desse tema. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E como se não bastasse essa questão, nós temos ainda em Mato Grosso outros impactos, senadora Ana Amélia. Nós temos a questão das licenças. Eu não sei bem o que acontece em órgãos como o IBAMA e como a FUNAI. Eu só sei que as licenças não saem, elas demoram anos e anos. Eu não sei se é porque tem uma questão ideológica ali dentro ou se é por falta de funcionários. Eu sei que o Brasil precisa voltar os olhos para esses 2 órgãos, porque o país toma um prejuízo imenso. E esses 2 órgãos vivem como se fossem uns tumores paralelos ao corpo. Eu digo tumor porque tumor geralmente causa problema. E eles consideram, por exemplo, o Brasil, quando está fazendo uma rodovia, o IBAMA, a FUNAI, eles se referem ao DENIT ou aos órgãos que está fazendo como o tomador, o empreendedor, como se eles fossem uma coisa à parte, como se esses órgãos não fossem uma extensão do governo brasileiro, como se não pertencessem à pátria. E simplesmente emperram. Medeiros, você está contra os órgãos de fiscalização? Não, eu sou a favor que nós façamos fiscalização. Agora, nós não podemos parar obras simplesmente por questões de filigranas, de regulamentos, de portaria. Ultimamente, senador Paulo Rocha, o que menos se observa nesse país é a Constituição ou as leis feitas por esse parlamento. O país está sendo governado por resoluções, por portarias, pelo achismo de qualquer um que resolve legislar nos escaninhos aqui em Brasília. Nós temos, por exemplo, uma portaria que foi feita com base em um decreto lá de 2008, e essa portaria, ela autoriza, ao arrepio da Constituição, ao arrepio de qualquer ordenamento jurídico, de qualquer lógica jurídica, a queima de equipamentos, caminhões, máquinas, o que tiver. Basta o funcionário chegar, olhar, não gostou da cara do sujeito e queima. Medeiros, não pode ser verdade o que você está dizendo. É verdade. Se o agente olhou para a cara do senador Lindbergh, não gostou, ele é lá da Paraíba, mora no Rio, é muito metido, não gostei do Lindbergh, pronto, queima o caminhão dele. Medeiros, isso deve ser um absurdo. Não, é verdade. Eles chegam lá no interior de Mato Grosso, no interior da Amazônia, e tocam fogo no equipamento. Eu não gostei da cara dele. Não pode ser, Medeiros. É verdade. Queimam-se esses equipamentos. Bom, e qual é a defesa da pessoa contra isso? Não tem defesa.
É bola de Rogério Ceni no ângulo, não tem defesa. Eu participei de uma reunião lá no interior, lá em Juruena, estado do Mato Grosso, para a gente tratar dessas questões. Liguei para o ministro do Meio Ambiente, solicitei que, se possível, ele fosse lá, porque às vezes as pessoas estão aqui em Brasília e estão com a ótica daqui de Brasília, com a ótica da Avenida Paulista, com a ótica de Copacabana. Ele não sabe, não consegue imaginar os absurdos que acontecem no interior desse país, com pessoas humildes. E aí, simplesmente, de forma corporativa, quando você cita aqui um órgão, por exemplo, tende a se fechar em corpo. Não estou falando que são todos, mas eu tive o caso lá de um cidadão que falou: senador, queimaram uma Volvo de R$600 mil. Eu e minha família vendemos até a Saveirinho que tinha e compramos. E chegou lá a fiscalização e tocou fogo. Ah, mas depois acharam que eu estava tirando madeira de terra indígena. Ele falou: não, eu estava do lado do meu manejo, totalmente aprovado. Bem, e por que eu estou citando isso aqui? Porque eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, ele foi muito receptivo. Convidei ele aí nessa audiência lá em Juruena, no estado de Mato Grosso. Ele, muito elegante, disse que não ia poder ir, que tinha sido convidado aqui para uma reunião com o presidente da República, mas que destinaria alguém do IBAMA para que fosse lá. Não apareceu ninguém. Fizemos a audiência pública, teve o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, teve uma grande presença das pessoas, porque querem conversar, querem resolver isso no diálogo. Mas, infelizmente, não tem sido possível. Eu solicitei mais uma audiência com o ministro do Meio Ambiente para que a gente possa tratar desses temas, para que essas coisas possam parar. E eu queria fazer um apelo aqui ao presidente da República: casse esse decreto. Já que o IBAMA não faz, que o Ministério do Meio Ambiente não caça essa portaria, que possa o presidente caçar esse decreto, revogar esse decreto. Eu entrei com um projeto de resolução aqui para a gente fazer isso, mas ele não anda, não tramita na casa. Eu não sei o que acontece, mas simplesmente parece que determinada parcela da sociedade brasileira tem que ficar à mercê desses burocratas, desses tecnocráticos, que colocam uma coisa na cabeça e parece que o mundo passa a existir só dentro daquela caixinha. Eu sou totalmente a favor de que o setor madeireiro seja fiscalizado, sou totalmente a favor que todas as obras sejam fiscalizadas. Agora, eu não sou a favor de excessos. Senador Paulo Rocha, ninguém coloca na minha cabeça que uma rodovia que já está lá desde a época do Império, se de repente precisa asfaltar essa rodovia, vem 500 mil licenças, você tem que gastar quase metade da obra com licenças e com não sei o quê. Meu Deus do céu, algum desgaste, alguma degradação ambiental que, porventura, essa rodovia tivesse causado, já causou. Aí vem lá, empaca tudo e o país vai travando. Só numa rodovia lá em Mato Grosso, eu estava conversando com o técnico, ele falou: o estudo vai custar 36 milhões. 36 milhões dá para fazer asfalto para caramba, senador Paulo Rocha. Nós precisamos começar a rever, e talvez seja aqui o lugar. Vamos fazer uma legislação, vamos debruçar sobre a questão ambiental novamente, para a gente colocar o que é importante e o que é firula. Tem muito sabido querendo ganhar dinheiro em cima das costas de Mato Grosso, do Pará, do Amazonas. Muita gente porcaria fazendo demagogia em cima do desenvolvimento de estados como Mato Grosso, Pará, Amazonas e tantos outros. O Pará, por exemplo, senadora Ana Amélia, é um dos estados com mais potencial de mineração do país. Mato Grosso também não vai muito longe. Quando fala em mineração, qualquer um que se meta a tratar com mineração já é visto como bandido. As pessoas que trabalham no setor madeireiro, senadora Ana Amélia, seguindo uma lógica, quem mais quer uma floresta em pé é o setor madeireiro. Porque se acabar a floresta, acabou a produção. Então, a gente não tem como fugir de uma realidade óbvia.
árvores, elas morrem. Se nós fizermos um sistema de que, olha, a árvore amadureceu, está próximo a morrer, pode tirar. Não, essas pessoas querem o seguinte, nós perdemos bilhões, talvez trilhões, porque pessoas de mentalidade estreita, que querem um país pequeno, que querem um país atrasado, não toque na árvore. Gente, árvore morre. Árvore é que nem gente, morre. Acontece que gente, quando morre, não dá para aproveitar nada. Árvore dá. Mas não toquem nas árvores. Para aí, nós temos exemplo no mundo inteiro. Quer ver um bom exemplo? Canadá, onde tira as árvores maduras até de helicóptero. Já tem helicóptero próprio que tira aquela árvore de lá. Não, aqui não pode mexer. O que acontece? No momento que você não regula direito, não regulamenta e que você demoniza, você coloca todos numa vala comum. E sabe o que acontece? Pessoas de bem não vão para esse setor, vão acabar saindo. Eu estou vendo que as pessoas de bem estão todas querendo sair já do setor madeireiro. Por quê? Porque são tratados como bandidos. Aí sim, nós vamos ter um setor daqui a um tempo só com bandidos. Aí sim nós vamos ter prejuízo na floresta. É preciso ter um momento em que as coisas possam ser feitas dentro de uma lógica, não diante de um fla-flu, não diante de uma coisa, ou isso ou aquilo. É preciso chegar a um ponto de convergência em que haja pelo menos uma razoabilidade nessas coisas. Tudo bem, deixa Há poucos dias tratou-se de um tema aqui, senadora Ana Amélia, que era a plantação de cana em áreas antropizadas. O que são áreas antropizadas? Onde as pessoas já estão lá, às vezes 40, 50 anos, não tem mais floresta lá. E Mato Grosso tem muito disso. O estado de Mato Grosso cabe 10 países do tamanho de Portugal lá dentro. O estado de Mato Grosso cabe 7 Inglaterras, cabe quase 2 Franças. Então mas Mato Grosso também faz parte, senadora Ana Amélia, da Amazônia Legal. Aí quando se fala, por exemplo, em plantar cana em Mato Grosso, causa-se um alvoroço aqui dentro. Tem senadores que dá chilique, faniquito. Nossa, está acabando, vai queimar a Amazônia. Gente, vamos pensar o Brasil como em escala. Não é aquele Brasil que você olha no mapa e a Amazônia está desse tamanho, ou Mato Grosso está desse tamanho. Nós estamos falando de milhares e milhares de quilômetros. Lugares onde você anda 300, 400 quilômetros, não tem mais nenhum pé de árvore. Porque foram colonizados, foram há muito tempo. Não, eles querem que faça o seguinte, senador Paulo Rocha. Vá lá e refloreste, plante baru e jitirana. E você não pode produzir ali. É bom que se lembre, eu sei que tem gente que deve estar dando urticária com o que estou falando aqui, talvez me achando que eu estou querendo acabar com a floresta no país. Não, eu quero explicar, gente. É um estudo da NASA recentemente, que nós não utilizamos 7% do nosso território em agricultura. Que 66% do nosso território está preservado. Agora, esses intelectuais franceses e de outros países, eu convido alguém que passe por cima da Europa de avião, olhe para baixo e vê se encontra um pé de mato que seja. Não encontra. Mas lá em Mato Grosso, mais de 60% é floresta. Agora, os assentamentos que foram feitos lá, senador Paulo Rocha, está indo lá IBAMA e todo mundo agora querendo que os assentados vivam só com 20%. O INCRA deu os assentamentos e agora chegou lá uma ordem e disse o seguinte, não, aqui vocês têm que preservar 80%. Mas na época não falaram, eles deixaram as nascentes preservadas e as matas ciliares, mas agora estão dizendo, ou faz um TAC, ou é colocado para fora do assentamento, ou vai preso. Gente, que sandice é essa? Aquelas pessoas são pobres. Agora, o grande agricultor, ele vai ter como se livrar disso, porque ele tem como vir aqui para o STF, ele tem como se livrar. Mas aqueles pequenos agricultores de 300, 500, 1.000 hectares, eles não conseguem, senadora Ana Amélia. Então, eu estou fazendo esse colorário aqui nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, justamente para a gente começar a refletir um pouco sobre o que é esse país. Nós temos grande potencial de mineração, mas não mexa na mineração do Pará.
Se o senador Paulo Rocha vier aqui querendo defender a mineração do Pará, não pode, porque isso acaba. E já encerro, senador, esse último minuto. Em Mato Grosso, se falar em mineração, é outro absurdo. Então, nós temos as nossas principais riquezas, tudo demonizada. Não pode tirar uma árvore, não pode tirar um mineral da terra e não pode plantar também. E criar gado? Nem pensar. E nós vamos viver de quê? O leite ele não sai da caixinha na geladeira, a carne não sai da geladeira. E nós podemos muito bem fazer essas coisas, preservando, com sustentabilidade. Mas não, resolve colocar tudo na caixa. E aí ficam dois órgãos aqui em Brasília, que é a ponta de lança disso. O índio tem que morrer de fome lá na aldeia. O restante dos brasileiros não pode produzir nem ter estrada. Esse é o Brasil que esse pessoal quer? Qual será o nosso futuro? Nós precisamos falar sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente.